a proposta de adquirirmos, né, um terreno, de construir aqui na Francisco da bairro Vera Cruz, na verdade, no primeiro momento a intenção era fazer lá na Nova Guaíba, bem ali no bairro, bem no centro do bairro. Mas na prefeitura mesmo nos sugeriram que adquiríssemos um terreno próximo, porque eram muito baratos os terrenos. Foi de fato, né? Eu conversei com o Ruberson comentou que na rua dele, na Vera Cruz, eu nem sabia onde era a Vera Cruz, disse que tinha terrenos para vender, ele indicou lá o Jorge da Associação de Bairros. E aí o Jorge mostrou esses dois terrenos aqui, né, esse e o do lado, perguntou qual é o nosso endereço, aí eu falei, e aí a gente adquiriu o terreno, né? Foi muito tranquilo, mas estudou toda essa área que era campo, e era mato, inclusive, é um barranco enorme, depois a gente foi fazendo toda a estrutura. A Disney ali, a roçadeira, meio do mato, instalava toda hora, eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas isso é natural, né? Natural. Quando chegavam os caminhões de saiba, depois a gente falava com o Álvaro morto, porque tinha carregado não sei quantos caminhões de saiba lá para baixo. Isso aqui era íngreme mesmo, vocês não têm ideia. Era barranco abaixo e a gente enxergava muito longe. Tinham cavalos aqui, burros, cabritos. Então a gente fazia uma cerca, o cavalo ia se coçar na cerca, estragava. E até então nós não havíamos comentado com ninguém a respeito da ideia. E depois aí nós conversamos com o senhor Olímpio, porque ele tinha experiência na área da construção civil. O senhor Olímpio é o marido da dona Nadir. Né? Eu queria uma orientação dele sobre a localização do prédio e do terreno, né? E como eu poderia assim colocar as aberturas, enfim, o que fazer. E aí ele entendeu bem, passou a informação. E quando o prédio já estava pela metade dos tijolos das paredes, né? Não havia contrapiso nem nada, aí nós começamos a informar. Né? A gente entrou em contato na Discípulos e informou dessa atividade que a gente estava buscando. Aí a gente trouxe alguns jovens, né? Veio a Gabriela, veio o Edierson, não me lembro se a Franciele veio junto também. Né? E onde a gente mostrou aquilo que já estava sendo feito. Tinha só as paredes, eu acho. Não tinha fogo. Acho que o banheiro também. Acho que o banheiro era aqui, né? Você lembra esse cantinho aqui? Porque até tinha essa paredezinha que tiraram há pouco, você lembra? E aí então tinha só aquela peça, tinha uma janela ali que taparam no passado, vocês lembram? Vocês lembram que tinha uma janela ali que vinha pra rua, toda essa parte aqui não tinha nada. Para com a janela? Sim! Você lembra que tinha uma janela ali, Só botou em outro mundo, a que ficava ali, era muito chato. Gritando. Aí o pessoal daqui incomodava os que estavam lá. Então era só, tinha duas janelas na frente e o banheiro aqui. E era a casa que... Era muito tranquilo, como se estivesse indo pra fora, assim, muito tranquilo, o silêncio, assim, aquela paz, né? Até que chegavam os anjinhos, aí já não era mais. Depois, no segundo momento, nós conversamos com o Cadinho. E como nós não tínhamos ideia nenhuma assim, do trabalho, a gente sabia que ia ter palestras na casa. Né? E estudo, como qualquer casa espírita. E eu lembro que o Cadinho, quando ele chegou aqui, olhou assim e disse, que lugar maravilhoso para trabalhar com as crianças. Né? O Cadinho é muito sensitivo. E quando o Cadinho falou aquilo, ele disse, é o caminho. Né? E de fato, né, a gente percebe que a nossa atividade primeira, ela começou a desenvolver-se, além das palestras, que havia o estudo, mas ela começou a desenvolver-se de forma bastante intensa já com a evangelização. Instalação elétrica não tinha também, não tinha energia elétrica. Tu estava em construção, o que eu me lembro também agora? A fossa, eu lembro que tinha que cavar uma fossa numa terra dura. Aí essa daí o órgão não botou, eu acho. Então, aquelas pessoas que participaram da fundação da casa, né, a primeira ata que a gente registrou, trouxeram suas cadeiras, não tinha forro, já tínhamos ganho o forro e não tinha só estava o contrapiso. E aí logo em seguida já ganhamos o piso, o forro foi colocado. O Edierson trabalhou aqui também na obra, pintando, ele que pintou as paredes no primeiro momento. Chegaram olhando bem que eu estava saindo de um trabalho, indo para outra atividade, e eu tive algumas semanas ali. Aí a gente trabalhou também a ajudar a pintar. Né? Com relação à obra, né, com relação ao prédio, à estrutura, então foi muito tranquilo. Né? Muitas pessoas cooperaram. O Cadinho, né, foi um dos que colaborou
bastante quando ele veio aqui, conheci, ele disse, não, o telhado deixa comigo. A gente já passou o telhado, né, para ele, e depois a gente conversou com o Walter Zambuja também, ajudou bastante. O Renato da Certec, ele inclusive é fundador aqui, depois ele que nos doou os bancos, ele que fez, mandou fazer os bancos. Daniel Sander, ele nos deu a porta, essa porta era muito cara, né? Nós não iríamos adquirir uma porta dessa, mas ele nos deu a porta. Enfim, aí foi somando, né? A Cleusa, o Jorge, irmão da Cleusa, nos deram os litros, outros, né, ajudaram com outras necessidades materiais da casa, né? E uma enormidade de outras pessoas que foram aos poucos também, né, nos auxiliando. Estava precisando achar um nome para a associação e que aí começava a surgir coisas do Francisco de Assis a todo momento. E aí a Cleusa, não foi a Cleusa que sugeriu, né? Não, é que na verdade ela eu não sei, eu estava na dúvida se seria Francisco de Assis. E aí uma atividade que a Cleusa está desenvolvendo, não lembro qual era, e ela faz a prece Francisco de Assis logo no início já, se não me engano. Aí eu disse, tá, vai ser esse o nome, certo? E depois a gente, ouvindo outras pessoas que têm contato com outros trabalhadores da doutrina espírita, né, divulgadores, e eles comentam que é a era de Francisco de Assis. Então hoje surgem muitas instituições com o nome de Francisco de Assis, né, porque é a era de Francisco de Assis. Mas o que mais me impactou foi quando eu pedi para escrever o letreiro aqui na frente, porque eu sempre fui muito discreto. Eu imaginei umas letras, né, discretas. E quando eu cheguei, o cara já tinha feito o desenho, tinha começado a pintar, me bateu o pânico. Meu Deus, o que é isso? Mas depois eu acostumei com o letreiro grande, a gente colocou, antes não tinha área da frente, né? Aí a gente colocou a área, depois ampliou a área, estendeu a área, então ele não ficou tão chamativo quanto no início. Mas no início bateu o pânico. Não é essa proposta. Quando começou, a gente recebia altos palestrantes, né? Porque a gente não tinha ainda um quadro próprio de palestrantes. Agora a gente tem lá a Juliana, a Regiane, eu de novo, o Mauro. O pessoal já é meio fixo, né? Mas no início a casa era disputadíssima, porque como a gente precisava, uma questão assim também de divulgar, né? E convidar as pessoas para conhecerem aqui também. Então vinha gente de muitas casas espíritas, muitos trabalhadores, né, discípulos, mas vinham de outras casas também. A Lúcia do Candário vinha, o Luiz Alberto vinha também, né? Nós passamos 10 meses de 2010 sem repetir um palestrante. E aí, com o passar do tempo, além dos trabalhadores, a gente também foi conseguindo firmar, né, e formar esse pessoal das palestras. Então, tem que começar de algum lugar, né? Então, hoje a gente tem um quadro de palestrantes muito tranquilo. De vez em quando a gente recebe, né, algumas pessoas de fora para colaborar. Mas tudo tem também um início, né? Então, o pessoal se sentir bem firme, né, bem à vontade para fazer a atividade. Mas também quando a gente conseguiu firmar o grupo, que aí a gente se deu conta, né, que todo mundo que praticamente que frequentava aqui estava lá nos discípulos. Aí é aquela questão, por que não então, né, levar isso tudo para a nossa casa, né? Toda a atividade ela foi uma transição da discípulos, né? A questão do mediúnico também não foi diferente, né? Nós tivemos a Isabel nos ajudando, nós solicitamos o auxílio da Isabel no início da atividade mediúnica, ela é trabalhadora da discípulos, em concordância, né, com a discípulos, para que nos ajudasse nesse primeiro momento. Depois ela esteve impossibilitada de vir, aí a Claire também nos ajudar, né, por mais algum tempo, até que a gente percebeu que não havia mais a necessidade, né, poderia andar por si só, porque a gente não sabia como o plano espiritual ia conduzir a atividade. Ele conduziu muito bem, né? Não é nenhuma novidade, ele conduziu muito bem, né? Mas nós sempre estudamos muito sobre mediunidade, justamente para que também nós fizéssemos a nossa parte e não atrapalhar o plano espiritual, né, na atividade que ele estava buscando desenvolver. Mas depois a gente fez uma análise e a gente viu que toda era uma estratégia de discípulos. Por quê? Porque as pessoas que ajudaram, né, com o prédio, a grande maioria eram discípulos. Os trabalhadores começaram a vir, né, também de discípulos. E no aspecto espiritual também, né, a atividade com Joaquim Cassini de Barros, que é o patrono da discípulos, né, ele está presente nas atividades aqui da casa, né, assim como outros espíritos. Então, a gente não percebe nenhuma diferença, né, no
aspecto vibratório. Claro que há em circunstâncias, né, em algumas circunstâncias, algumas diferenças. Mas então é muito interessante porque é justamente isso, né? Nós acreditamos que no plano espiritual a discípulos e esta casa é uma só. Né? Essa aqui é uma unidade de discípulos. Como deve existir no plano espiritual unidades de outras casas também, que muitas vezes nem se percebe. Né? Aqueles dissidentes, muitas vezes, de uma casa criam outras, que não foi o caso. Nossa, não houve nenhum problema com discípulos, né? Que nos levou a criar uma instituição aqui, né, na periferia. Muito pelo contrário. Mas foi sempre assim, o exemplo dos evangélicos sempre nos chamou muita atenção. Quando a gente ia, né, para uma vila, eu estava iniciando, se passava por uma vila, o que a gente via? A igreja dos evangélicos. Né? E sempre chamou atenção. Puxa vida, né? A pessoa está sempre... Por que nós espíritas também não fazemos algo parecido? Né? Aquilo que é bom a gente pode copiar. Né? Então a inspiração talvez tenha sido justamente de outras religiões, né, para que viéssemos a construir uma casa na periferia. Então, hoje em Guaíba são mais de 15 casas, são 18 casas, né, se eu lembro bem, e tem também nos outros bairros, né, mas os bairros mais pobres sempre é mais difícil. Né? Por quê? Porque existe a distância muitas vezes dos trabalhadores, até formar trabalhadores da região, enfim, né? O nosso maior número de trabalhadores ainda não é aqui do bairro, né, dos arredores, sempre é mais distante, mas com o tempo vai se formando também, né? Para que torne-se no futuro, o que seria natural, a maioria dos trabalhadores serem aqui da região, é uma coisa natural. Teve um tempo também, bem no iniciozinho, que nem tinha essa parte que a gente fazia só lá na área, lá as aulas. Acho que a área Que não estava pronto essa daqui. Não estava pronto bem isso aqui, era só lá na área lá. Duas crianças lá. Nós divulgamos a evangelização, nós divulgávamos na Escola Lutero também, atividades com os jovens, não via ninguém? Não via, a gente passava a tarde inteira sentado aqui aguardando o horário. Nós tentamos algumas vezes, né? Aí aguardando o horário, daí daqui a pouco chegava a Dona Severa, né? Para palestra, e a gente não conseguiu, né, no primeiro momento. Para criar um vínculo com a comunidade, a gente criou um vínculo com a escola. Então nós criamos uma atividade de literatura, era a nossa primeiro momento. Eu participei dessa atividade. Eu participei dessa, minha força escolar. No início, a ideia é que fosse literatura. Mas como as crianças vinham com uma dificuldade maior, né, nós começamos a trabalhar junto com a questão do reforço escolar. Mas o interessante é que eu convidei a Olivane, né, ela estava descendo lá da Escola Lutero, umas 3 da tarde, um verão intenso, e ela disse assim, o sol estava afetando a minha cabeça, né? Porque eu perguntei para ela como que era para ser secretária, né, na casa, então eu apresentei de novo das com as crianças, e no momento ela aceitou imediato, sim, não tem problema. Era o sol que estava, eu acho, muito forte. Mas aí deu tudo muito certo também, né? Ela também desenvolveu um bom trabalho com as crianças. Depois a escola começou a ter reforço também, e a gente achou que não era interessante. Então a Eliana, que ela participou, a Eliana, esposa do Walter Zambuja, né? Ela foi a primeira evangelizadora aqui, ela ficava com as crianças aqui. E os rebeldes, eu ficava lá no fundo, com os rebeldes. Só que o número de rebeldes era maior do que de evangelizados, né? Então ficava difícil tanto para ela, né, quanto para mim, lá que não tinha, só fazia brincadeiras com eles, via alguns brinquedos. Então o primeiro ano foi bastante desafiador, às vezes tinha 20, 25 crianças para 2 pessoas, né, e as crianças ainda não acostumadas, né, com a disciplina do ambiente, então era realmente bastante desafiador. Né? Mas por dar aula mesmo, eu não lembro muito. Como era a casa? Só tinha praticamente. Só a semana ali, a gente faz palestra. Só tinha isso. Nem lembra. Nem cabia gente de tão pequeno que era. E via bastante pessoa. Ficava até lá na área lá, na rua, porque não tinha espaço dentro. Porque bem nos primórdios da evangelização eu não cheguei a pegar aqui com a Eliane, acho que depois foi a Ju, né? A Ju acho que veio um período aqui bem no início. E a sala então enchia, pelo que eu me lembro, assim, né? A sala enchia. E aí eu me lembro do Álvaro, prédio pintado, aí vinha as marquinhas de pezinho na parede. Era uma coisa... Ele sentava, os pés ficavam tudo marcadinho na parede, né?
E eu achei sempre muito interessante a maneira assim, de conduzir, até porque vinha cada anjinho, né? Que, nossa senhora, era um projeto, uma coisa nova, né? Hoje em dia, quando eles vêm, eles já sabem como é que funciona a casa espírita. E se são aqueles que estão vindo pela primeira vez, eles estão vindo acompanhados por alguns que já sabem como funciona. E aí, no início era muito difícil, assim, que dava briga, tinha que ir embora. E era terrível, então assim, eles ficavam profundamente arrependidos e choravam, mas tinha que ir embora, porque não podia brigar na casa espírita. Então os coitadinhos das crianças pequenininhas ficavam acompanhando os irmãos maiores, mas não tinha nenhuma atividade para eles, né? E aí tava eu sentada do lado da Ana, coitadinha da Ana assim também, né, não tinha o que fazer, e aí, vou pegar um papelzinho, vamos pintar, não sei o quê. E aí brilhou aquela ideia. E nós, quem sabe, então a gente recolhe, né, rebanhos pequenininhos para a gente conseguir dar uma atenção para eles. E aí que nós viemos também ocupar, né, dividir esse salão aqui com uns um pouquinho maiores. Então às vezes a gente não tinha uma ideia do que ia fazer aí. Tinha um rolo de papel pardo, agora já terminou, mas tinha um rolo de papel pardo grande, assim. Aí a gente rolava no papel pardo, cortava um pedaço, né, fixava no chão, assim. Aí começava com a função, vamos todo mundo desenhar a mão, todo mundo desenhar o pé, desenhar as casas, a família, né, os animais, contava história, desenhava no papel, né. E ali a gente começou a se versar, que nem existia, né, era quase um maternal já. E aí então se fez esse ambiente maior aqui para poder acomodar. E aí no início não tinha as divisões, hoje em dia a gente tem as idades, né, tudo bonitinho. A gente dividia com um banco aqui, né, eu, acho que tu estava junto, quando a gente estava junto, e depois a Benedita também veio, ajudou minha irmã. Bom período, né. Tentamos colocar uma turma de juventude, né, a Fran e eu dividimos, mas essa turma da juventude demorou, gente, vocês são pioneiros na turma da juventude, porque a gente passou e não conseguiu firmar, veio na hora certa, né? Na hora que realmente precisava. Legal, fui voltar acho que 3 vezes. A vida não passa de vez em quando. Eu acho que eu comecei aqui, eu tinha 14 anos, que foi quando a gente trabalhava com as crianças. Que primeiro eu acho que eu peguei os pequenininhos, que a gente botava um tapete aqui e os brinquedos. Era bem pequenininho, aqui era o nosso aniversário. Era sempre aniversário, aí tinha um banco, aí aqui já era o nosso maternal. A nossa maternal, com os puff, aí tinha a Manu, tinha, a Ana, que era tudo grande, né? E mais adiante tinha mais a turma mais grande. E daí acho que depois a gente começou a ir pra rua também, porque a gente não tinha tanto até a obra ficar pronta. Mas bem legal, assim, muito interessante, que a gente vem até hoje, que tá há uns 10 anos dentro da Casa Espírita. E as 3 fases que eu vim, eles estavam ali, então assim, eu fugi e eles continuaram. Mas foi bem legal assim, as 3 fases que eu vim, primeiro o início, depois eu tenho a obra, agora pro final já estou na minha turma que a gente está faz 2 anos já. E bem legal assim. Os meus de lá, que hoje tem 12, 13, eram os meus daqui do início. Bem legal de ver esse acompanhamento deles. Em 2009 nós iniciamos a obra. Em 2010 foi a inauguração, já tinha essa peça aqui. Em 2011 nós não construímos, aí em 2012 a gente fez a peça do lado aqui. Aí dividimos em 2, eram 2 salas. E quando foi construído esses 2 lados, que só tinha o Álvaro construindo, não tinha ninguém de ajudando ele. Depois, mais pra frente, lá pra baixo, lá que veio vindo outras pessoas. Não tinha ordem. Não tinha ordem. A ordem só foi ter depois que fizeram essa parte aqui. Em 2014 a gente fez uma área lá nos fundos, a sala lá ali do fundo, a sala 4, né, onde tem um banheiro ali, dentro da sala, ela era uma área apenas, era aberto. E a gente pegava chuva. Pegava chuva quando tinha. Sim, ali não era nada fechado, né? Eu lembro. Mas aí foi na terceira sala já. Muitas vezes Aqui embaixo, né? Eu lembro, a nossa primeira sala mesmo dos jovens foi aqui, né? Daí depois mudou pra lá, mudou pra ali. Foi pra ali pra baixo. Foi dos lugares. As madeiras assim. Primeiro era só área, né? Não tinha nada, né? Era só uma área. Uhum. Aí depois foi indo, eles botaram a parede, botaram a porta, foram Mas fechando, antes da né? parede tinha um negócio de madeira. De madeira. Que aí só tinha um plástico.
Pra proteger da chuva. A gente tinha que mudar de acordo com a posição do sol, né? A gente ia mudando de lugar. Pra gravar, ficava transparente. Todo mundo vez que a gente fez a carreira, Então vocês pensem, em 10 anos a casa fisicamente veio evoluindo, não foi? Veio aumentando. Por que veio aumentando? Como tu falou, né? Não cabia ninguém, né? E foi aumentando com o quê? Com a colaboração, com o trabalho de muita gente. Tanto é que tem uns que marcam tanto o Álvaro que eles encerrou lá na casa do lá no tio Álvaro. Todo mundo lá, vai ter tio Álvaro sábado, vai ter alguém fazer. Marcaram bastante, assim, Deus existe, né? Quando eu comecei a vir, não tinha aquela sala lá do fundo. Só tinha umas frutas lá, uns bagulhetes ali. E nessa sala aqui também não tinha coisa. Só. Porque eu não via muito, só vinha pros doces. Vinha pras festas, né? A primeira festinha que a gente fez com as crianças, né? Eu não sabia como ia fazer. Aí depois meu cunhado veio aqui, aí ele sugeriu que tivesse pula-pula. Né? Aí depois outro ano alguém sugeriu que tivesse um Papai Noel. E a gente foi implementando as coisas assim, de forma tranquila, vão surgindo as ideias, né? E a gente vai fazendo os ajustes que a gente entende necessários, né? Tem muitas crianças que chegavam aqui realmente numa situação bastante difícil, um aspecto, né, do comportamental, né? Dependendo dos acontecimentos, né, de onde eles vinham, às vezes eles vinham muito agitados e às vezes bem fora da casa, né, e aí em seguidinho alguém falava que tinha falecido um, que tinha falecido outro. A gente sabe, né, dessas condições assim que era muita violência, né, e eles presenciavam muita coisa e acontecia muita coisa mesmo. Hoje em dia a gente tem assim uma visão, observando eles, a gente sabe que acontecem, né, muitas coisas, mas parece que não está tanto, né, quanto estava naquela época. Então hoje em dia a gente tem um monte de carro aí, um estacionamento praticamente, né, mas não, no início não, realmente não, era só mais o Álvaro que trazia o pessoal, né, e aí o resto do pessoal do bairro, né. Hoje eu não sei se é tanto, mas o Álvaro já era 2, 3 voltas de carro para trazer as crianças. Para trazer, então, é verdade, essa história o Álvaro também não lembrou. Que então, o Álvaro faz todos os trajetos possíveis e imagináveis para chegar aqui na casa espírita, né? Então, todos eles. Todos. Então, quando a gente estava começando a aprender ele fazia um diferente. Então, ele vinha pela Nova Guaíba, não tinha nem Marcos, eu acho, naquela época, sei lá. Sei que a gente pegava aquela estrada na Nova Guaíba e vinha, né? Então, o Álvaro largava a gente aqui primeiro para a gente abrir a casa, organizar as mesas, né, os materiais, e aí ele voltava. Então ele fazia não sei quantos trajetos lá na Nova Guaíba, arrebanhava tanta criança que vinha sempre mais do que meia dúzia, certo, dentro do carro. Assim, faltou fulano, ela buscava fulano e buscava mais 4, 3, assim. Eles iam muito de carona. Depois na hora da volta, que eu não me lembro se tu chegava a largar alguns. No início levava de volta. Depois eu comecei a acertar com eles que eles voltariam sozinhos, né? Enfim, aí a gente foi desvinculando um pouco. Porque as mães não conheciam também, né? Então era complicado fazer as crianças sozinhas, né? Enfim, então a gente fazia todo esse translado ali. As mães sabiam onde estavam, muitas as mães não sabiam onde estavam, as crianças vinham por conta, né? Os pais estavam em casa dormindo, eles não tinham nem ideia de onde é que estavam os filhos deles. E os filhos deles aqui, né? E aí a gente se dá conta assim, a responsabilidade grande, né, que isso acarreta. E a proteção, né, que a espiritualidade sempre nos deu, porque todos esses anos, né, de atividade nós nunca tivemos assim nenhum grande problema, alguém que tenha se machucado, alguma coisa assim que tenha acontecido, né, gravíssima. Nunca tivemos nenhum problema com nenhum dos moradores, nem com as pessoas que transitavam no bairro, né. E nós sempre fomos muito gratos, né, a Deus, ao plano espiritual, por toda a estrutura que eles criaram para que nós pudéssemos aqui estar. Porque era muito comum, no início, as mães dizerem assim, o fulano acorda sábado de manhã para ir na casa espírita, ele tem 3 anos. Como é que ele sabe que é sábado de manhã?
Ou aquela mãe que chegava e dizia assim, olha, ele dorme de domingo a sexta, ele dorme até meio-dia, sábado ele acorda às 6 da manhã dentro da casa espírita. Criança com 3, 4 anos, como é que a gente vai explicar isso? Né? Não há dúvida que há uma ação do plano espiritual que antecede até mesmo o prédio, não há dúvida, na parte material. E aí você procurou criar vínculo com o pessoal da comunidade justamente para isso, para estabelecer, né, confiança, e aí possibilitar que as crianças viessem para as atividades, né? E as pessoas se interessassem no estudo, o que não ocorre muito, não há ainda um interesse muito grande das pessoas de participarem do estudo. Mas isso é um processo, no decorrer do tempo vai surgindo, né? E aí vai se solidificando ainda mais, né? Isso é uma das coisas que ele sempre deixou muito claro, que a nossa proposta aqui sempre é atender muito bem as pessoas. Nós não estamos aqui para atender pessoas carentes no sentido econômico. Nós estamos nos propondo atender as pessoas na sua necessidade. Qual é o nosso primeiro propósito? É o estudo da doutrina espírita, são as palestras, o tratamento espiritual, a evangelização, mas surgem pessoas com outras necessidades relacionadas à alimentação, ao vestuário, e aí a gente vai trabalhando nesse sentido também, de atender essas outras necessidades, sem de forma alguma causar prejuízo, né, para a questão doutrinária, o estudo da doutrina, o esclarecimento, que vai trazer consolo para essas pessoas, né? Começou a ganhar algum leite no início, aí pensaram, tá bom, distribuir leite para 12 famílias, 10 famílias, hoje a gente distribui para 75 famílias, uma caixa contendo 12 litros todos os meses. E aí o Ivânio já também começou a buscar, hoje ele nos traz em torno de 28, 30 caixas de leite todos os meses, né? Depois surgiu o Volney, o irmão da Esmeralda, que também estudou na casa, hoje ele viaja pelo mundo a serviço, mas ele também, né, nos auxilia todos os meses, a gente consegue comprar 20 caixas de leite, né, com o auxílio dele. Depois o Edierson também a gente consegue mais 10 caixas de leite. Depois aquelas pessoas pontuais, né, que vão trazendo aí, a gente completa aí mais 15, às vezes 20 caixas de leite, né, para distribuir para essas pessoas, né, que são as pessoas do grupo das gestantes, grupo mamãe e bebê, mas isso aí vem em torno de 20 pessoas. E as outras 50 e poucas, 55 pessoas não participam especificamente de alguma atividade. Às vezes os filhos vêm à casa espírita. A nossa proposta não é exigir que as pessoas desenvolvam alguma atividade para ganhar. Não é isso. Né? Mas aquelas que participam de uma atividade e têm necessidade, a gente se dispõe em primeiro lugar. A gente separa primeiro o leite das gestantes, depois o leite para a mamãe e bebê, depois o leite das pessoas da comunidade. Também a gente entrou em contato com a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, eles doam alimentos todos os meses para cá, dá para fazer umas 20 sacolas, às vezes 25 de alimentos, que também a gente distribui. Então são mais de 100 pessoas, né, beneficiadas aí com a doação dos outros, nós só repassamos. A atividade única que nós temos para pessoas com baixo poder aquisitivo é o leite. As outras nossas atividades todas é para a comunidade. O almoço, quando tem aqui na evangelização, a entrega de roupas, porque a pessoa da comunidade muitas vezes ela traz muita roupa e quer levar um casaquinho. Não tem problema, não pode levar o casaquinho, ela está contribuindo, né? Enfim, não há problema nenhum com isso, né? A atividade com as gestantes não é atividade para gestantes carentes, mamãe e bebê não é atividade para pessoas carentes, mas aquelas que necessitam levam leite, levam as roupas, levam fraldas, enfim, né? Então a casa espírita está aberta para as pessoas, independente da religião, independente da raça, independente do poder econômico, né? Hoje nós temos um grande número de evangélicos que participam da casa, ou participam do mamãe e bebê, ou das gestantes, ou os filhos participam da evangelização, eles participam aqui do grupo de pais também, e vão à igreja evangélica todas as semanas, né? São bem ativos, né, na sua atividade na religião de origem, né? Então isso é muito bom também, né? Isso demonstra que vamos dizer assim, as pessoas entendem que o espiritismo é efetivamente cristão, né? E a proposta do Cristo sempre foi unir, nunca foi, né, selecionar pessoas. Aqui vem um grupo de pessoas, lá outro grupo de pessoas, não, né?
E muitas vezes nós sugerimos, orientamos as pessoas a permanecerem indo na religião de origem. Por quê? Porque elas não estavam, no nosso entender, no primeiro momento, vamos dizer assim, em condições de entender a doutrina espírita. Então, elas viessem, trouxessem os filhos aqui, mas não deixassem de ir na igreja. Agora, já com um ciclo de paz melhor estruturado, então a gente também convida elas a participarem do grupo de paz, que nós falamos sobre o Evangelho, sobre os ensinos de Jesus, que é muito tranquilo também. 10 anos é pouco tempo para uma estrutura que busca atender as pessoas no sentido de esclarecê-las, e depois vai se construindo outras atividades para atender outras necessidades que vão surgindo também.